Boa tarde a todos. Eu tinha combinado com a Kate que eu falaria primeiro, né? Então já estou aqui tomando a palavra. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a todos, a vocês pelo convite. Penso que esse é um tema bastante interessante e importantíssimo de ser tratado, né? Passamos do tempo de discutir essa temática e nesse momento essa temática é urgente, então é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje para a gente tratar disso. Quando eu pensei aqui na apresentação, né, que tipo de apresentação eu faria para vocês, eu fiquei pensando que, como a gente está no domingo à tarde, né, não podia ser uma coisa muito parecida com aula, né? Então, eu falei, bom, vamos fazer uma coisa mais um bate-papo aqui, para a gente ir conversando, e eu decidi trazer para vocês algumas informações, né? Então, quando a gente vai falar sobre o papel da mulher negra na formação sócio-histórica do Brasil, a gente precisa retomar alguns pontos da nossa formação, e aí a gente volta lá no Brasil colônia, né? Porque no nosso processo de colonização, a gente tem uma contribuição, né, do elemento europeu, do indígena e do negro. Mas é interessante que o negro é a terceira adição nessa composição, e o que acontece é que quando o negro chega, desculpa, como mão de obra, ele é percebido somente como objeto de trabalho, né? Então já havia aqui relações sociais, de trabalho, de família entre europeus e indígenas, já havia uma sociedade que era agrária no Brasil, né? E que se torna não só agrária, mas também escravocrata e híbrida dessa junção étnica entre europeus, indígenas e negros, né? Só que quando o negro chega aqui, essa conformação social já estava pronta. Então ele é introduzido como? Ele é introduzido como escravo, né? E ele é introduzido como escravo num negócio que já era global naquele momento e que já era multimilionário e que envolvia diversos países, né? Inglaterra, França, Portugal, que faziam um comércio entre si e envolvendo diversas regiões da Europa, das Américas e da África, né? Um comércio triangular, e que fez com que a mão de obra das pessoas negras escravizadas fosse introduzida aqui com o único objetivo de ser mão de obra. Então, desse ponto de vista, isso aqui é um ponto importante para a gente já pode dizer que foi difícil para as pessoas negras que chegaram aqui escravizadas se firmarem como, ou serem reconhecidas como seres humanos, né? Então, a gente já tem aí um dado muito importante, que é essa falta de reconhecimento dessas pessoas como seres humanos, tá? O que eu estou querendo dizer? Não havia o reconhecimento da humanidade presente nessas pessoas, né? Elas eram vistas só como mão de obra, né? E para se controlar essa mão de obra, que em determinado momento desse processo de colonização era muito mais numerosa do que os outros grupos étnicos, foi empregada uma violência muito severa, né? Então era necessário um grau muito alto de violência para fazer o controle dessa população, né? Então a gente tem aqui dois pontos. Primeiro, falta de reconhecimento da humanidade dessas pessoas e uma violência em nível exorbitante e degradante que foi aplicada a essas pessoas, né? Posto isso, com o passar da nossa história, foi muito difícil para as pessoas negras, eu estou falando das pessoas negras de maneira geral, mas vou falar agora, a partir de agora, especificamente das mulheres, foi muito difícil para que essas pessoas, essas mulheres, tivessem acesso à cidadania, né? Se a gente entender a cidadania como acesso a direitos, a liberdade, garantias individuais e coletivas, as pessoas negras, e em específico as mulheres negras, tiveram e ainda têm muita dificuldade para acessar essa cidadania, né? Por conta do que eu falei anteriormente, pela falta de reconhecimento da sua humanidade e pela violência ao qual ela foi submetida, né? Esse tipo de violência, que é a violência do controle, ela visa quebrar essa humanidade, né? Então é uma atuação conjunta aí. Bom, isso coloca a mulher negra, né? E agora eu
eu fiz essa introdução muito breve, mas eu estou falando da mulher negra atualmente, isso coloca a mulher negra numa interseccionalidade, né? Esse conceito de interseccionalidade, ele já é um conceito que existe há mais ou menos uns 30 anos, mas apenas recentemente a gente começou a usar esse conceito para olhar a questão do papel da mulher negra na sociedade brasileira. Por quê? Quando a gente fala em intersecção, a gente fala do entrecruzamento de algumas instâncias que se abatem sobre a mulher negra de maneira diferente do que acontece com outros elementos da sociedade, por exemplo, a mulher branca, ou o homem branco, ou o homem negro, tá? O lugar estabelecido para a mulher negra, ele está sempre condicionado por processos de racismo, pela inserção dela no mundo do trabalho, portanto, pelo capitalismo, e pelas relações que ela estabelece com o patriarcado, né? Usar esse conceito de interseccionalidade é importante para a gente aqui nessa fala, é importante quando a gente vai tentar entender isso, não só na nossa vida cotidiana, mas também nos nossos estudos, pesquisas, porque ele permite que a gente compreenda as desigualdades raciais existentes, né? E se a gente vai pensar, por exemplo, na criação de políticas públicas, a gente precisa entender que as mulheres negras sofrem dificuldades diferentes dos outros elementos da sociedade, né? E serve também para a gente pensar a questão racial no Brasil, tá? Então, por exemplo, homens e mulheres negras são discriminados, mas as mulheres negras sofrem uma discriminação diferente, porque aí tem a intersecção da questão de gênero, né? Como a mulher é menos valorizada na nossa sociedade, né? A mulher negra ela é discriminada por isso também, mas ela vai receber uma outra dose, uma outra carga de discriminação por ser negra, né? E aí a gente precisa pensar os lugares onde essa mulher negra se insere profissionalmente, né? Porque isso também é uma terceira via de discriminação, né? Então, é muito importante a gente compreender bem esse conceito de interseccionalidade e entender como é que ele se aplica. E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês, para a gente entender isso, e a gente depois, quando a gente abrir a palavra para o debate, a gente pode tratar disso melhor, mas só para vocês terem ideia. O IBGE, no final do ano passado, no final de 2019, ele liberou os dados de uma pesquisa chamada Desigualdades Sociais por Cor ou por Raça, tá? E essa pesquisa, ela levantou os seguintes dados. Falando sobre a média salarial dos homens brancos, os homens recebiam mensalmente uma média de R$ 3.138, tá? As mulheres brancas recebiam R$ 2.379, em média. Os homens negros, R$ 1.762. E as mulheres negras, R$ 1.394. Tá? Vou repetir. O topo, que é o salário dos homens brancos, R$ 3.138, em média. Mulheres negras, R$ 1.394. Ou seja, as mulheres negras atualmente no Brasil recebem, em média, apenas 44% do salário de um homem branco, tá? E um outro dado que a gente precisa juntar a esse primeiro que eu falei para vocês, que é o da chefia dos lares, né? A pesquisa levantou que 11 milhões e 400 mil lares são chefiados por mulheres, tá? Desse total de 11 milhões e 400 mil, vocês imaginam quantos são chefiados por mulheres negras? 7 milhões e 500 mil, ou seja, mais do que a metade desses lares são chefiados por mulheres negras que recebem apenas 44% do salário de um homem branco. Ou seja, o que isso significa? Tá? A gente consegue tirar fazer algumas análises a partir desses dados. Primeiro, por que as mulheres as mulheres negras recebem tão menos, tá? Porque elas historicamente estiveram sempre inseridas ou ocupando ou desempenhando funções que são menos valorizadas na nossa sociedade, né? São funções que a gente chama que tem um grau de maior dependência. Quais funções seriam essas?
trabalho doméstico, são aquelas que são terceirizadas, são aquelas que são trabalhadoras informais, tá? Ou seja, elas desempenham atividades que têm uma remuneração menor, são menos valorizadas ou têm um grau de dependência de um outro, de um terceiro, maior, tá? Outra coisa que essa pesquisa verificou, embora tenha havido nos últimos anos um crescimento no número de anos que essas mulheres negras passam na escola, ou seja, aumentou a escolaridade, isso ainda não se traduziu num aumento de renda. Ou seja, embora elas estejam estudando mais, embora elas estejam se qualificando mais, elas ainda não tiveram o salário ajustado, adequado a esse maior número de anos na escola, tá? Isso significa o quê? Que o mercado de trabalho continua fazendo uma discriminação em relação a essas mulheres. E nisso a gente pode agregar aqui o conceito de racismo estrutural, né? Quando elementos da estrutura da sociedade contribuem para que determinadas circunstâncias continuem existindo ou que elas permaneçam inalteradas, né? Então, esse é um caso de racismo estrutural. Embora as mulheres negras estejam estudando mais, elas permanecem com um nível salarial baixo, né? Porque a estrutura da sociedade não permite, né? Isso aqui a gente pode falar das estruturas de emprego, desde a estrutura geral, né? Então aqui a gente pode falar de racismo institucional, por exemplo, até as relações interpessoais. Elas são perpassadas pelo racismo de maneira a não permitir que essa situação se altere, tá? E isso resulta para essas mulheres num processo de intensa exploração e de intenso desgaste, tanto físico quanto emocional, porque essas mulheres que chefiam seus lares sozinhas, com um salário que é menos do que a metade de um homem branco, né, que é um salário que está na faixa do salário mínimo, ela tem que se desdobrar e se desgastar muito para conseguir chegar a um padrão de vida satisfatório para sua família. Sendo que, na maior parte das vezes, isso nem é possível, né? Então, esses dados é para a gente já ter uma ideia do que acontece, do como essas mulheres acabam vivendo na nossa sociedade. Além desses dados de emprego, ou seja, do aspecto econômico dessa interseccionalidade, eu trouxe também alguns dados aqui sobre violência, né? O mapa da violência de 2015, que tratou dos homicídios de mulheres no Brasil, ele estudou um período de 10 anos, entre 2003 e 2013, né? E é importante dizer, antes de eu dar os dados para vocês, que esse período é o período que entra em vigência a Lei Maria da Penha, que é de 2006, tá? Então, nesse período, entre 2003 e 2013, o número de homicídio de mulheres brancas caiu em torno de 9,8%, tá? Foi de 1.747 vítimas para 1.576 em 2013, então uma queda de 9,8%. Quando a gente vê esse dado, a gente fica muito feliz, né? A gente fala, bom, enfim, muito provavelmente por conta da Lei Maria da Penha, tem todo um incremento de ações do Estado para a diminuição do número de assassinatos de mulheres, isso é muito bom. No entanto, quando a gente vai olhar para os números relativos aos homicídios de mulheres negras, a gente se assusta. Por quê? Nesse mesmo período, enquanto houve uma queda de 9,8% no número de homicídios de mulheres brancas, o número de homicídios de mulheres negras aumentou 54,2%. É um número absurdo, né? E aí a gente começa a se perguntar por quê, né? Se havia uma política pública que buscava diminuir esse número de homicídios, por que que no mesmo período, para uma categoria, para um grupo social, isso foi efetivo e para outro não foi? Tá? E o problema é que não só não foi efetivo, como houve um aumento de mais de 50%, 54,2%. Né? Então, é um aumento que, se a gente não olhar por essa lente da interseccionalidade, a gente não consegue compreender, né? Porque aí a gente tem que cruzar as questões de gênero, então, são mulheres, as mulheres são historicamente desvalorizadas, né? Só que aqui a gente está tratando de mulheres negras, que são ainda mais desvalorizadas, né? Que são objetificadas, que são sexualizadas, que são precocemente sexualizadas, né? Que
muitas das vezes não consegue alcançar ainda esse estatuto, não só de humanidade, mas também de cidadania, né? Então são vistas ainda como prioritariamente destinadas a serem mão de obra subvalorizada ou subempregada, né? E isso coloca essas mulheres num lugar de muita vulnerabilidade, né? Há uma vulnerabilidade social que é produzida por essa intersecção, né? E é muito importante a gente perceber isso, porque todos nós, né? Eu sou uma mulher negra, a gente está tratando aqui dessa perspectiva, mas todos nós convivemos com mulheres negras e a gente tem que pensar em quais lugares elas estão, tá? Então, por exemplo, eu estou numa sala de aula, né? Eu sou professora. Todos vocês que estão aqui, quantos professores ou professoras negras vocês tiveram? Né? Essas mulheres são vistas como docentes. Os lugares onde vocês frequentam, essas mulheres, elas estão lá também como frequentadoras ou elas estão lá trabalhando? Existem mais mulheres negras professoras ou existem mais mulheres negras que são, por exemplo, trabalhadoras da escola, funcionárias? Né? Existem mais mulheres negras na docência, né? Ou no direito, ou existem mais mulheres negras como trabalhadoras domésticas? Então, é sobre esse lugar que a gente está falando, né? Em qual lugar, em qual espaço essas mulheres estão? E o fato delas estarem nesses lugares traz quais consequências para elas, né? Então, além desses dados, eu levantei um dado aqui sobre pessoas, mulheres trans, né? Que é um dado muito impressionante. De maneira geral, o Brasil, desde 2008, lidera o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans, tá? Em 2017, foram 179 assassinatos de travestis ou transexuais. Esse número representava um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Em 2018, foram 163 casos, e em 2019, 124, então houve uma redução de 24%. Só que, observem esses números: 97% dos casos de assassinatos contra pessoas trans eram contra pessoas do gênero feminino. E 82% das vítimas eram pretas ou pardas. Ou seja, não tem como a gente dizer que essa interseccionalidade não existe, né? Então, esses números estão presentes no mapa da violência, estão presentes na remuneração, estão presentes quando se percebe a violência que incide sobre mulheres brancas e mulheres negras, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, nesse momento, o papel ou o lugar que a mulher negra ocupa na sociedade brasileira não é um bom lugar, embora ela tenha um papel essencial, tá? Por que ela tem um papel essencial? É ela que trabalha com a base da nossa sociedade. É ela que suporta toda essa base. É ela que organiza as nossas casas, é ela que cuida dos filhos, é ela que permite que todo o restante da estrutura se mantenha ativa. Então, essa mulher negra na nossa sociedade, ela tem um papel essencial. É ela que limpa as casas, as escolas, os lugares, é ela que produz o alimento, é ela que prepara esse alimento, é ela que cuida das crianças, só que ela não é valorizada por isso, né? É por isso que existe essa percepção de que quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura social, porque ela está justamente na base dessa estrutura. Então a gente não tem como ignorar esse fato, tá? É importantíssimo que a gente esteja atento a isso e é importantíssimo que a gente faça essa análise no nosso cotidiano, que a gente, né, desvele o nosso olhar e comece a perceber onde estão essas mulheres, né, e qual é a valorização que tem sido dada a elas, né? Bom, por enquanto é isso, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa fala quando a gente abrir a palavra para todos, tá? Mais uma vez agradeço o convite de vocês.
Kate, perdão, desculpa. Cecília, muito obrigada. Agora eu vou fixar a Kate aqui na minha tela. Boa tarde, Kate. Boa tarde. Posso? Pode. Boa tarde, companheiros. Cecília, é um grande prazer e uma honra para mim ter sido convidada para estar aqui hoje e poder falar ao lado dela. E eu gostaria de falar sobre o meu sentimento de quando eu fui convidada para estar aqui hoje. A Patrícia me enviou o convite pelo WhatsApp e eu confesso que eu fiquei meio... Ei, será que eu posso? Será que eu tenho direito de estar nessa live e falar sobre esse assunto? E esse sentimento me veio porque sei lá, acho que 4 meses, mais ou menos, no início da quarentena, 4, 5 meses, que eu comecei a entender um pouco mais sobre essa questão do feminismo negro e sobre o que é ser negro. E pode ser estranho, mas eu comecei a ver isso, pensar sobre isso, assistindo o BBB. Foi o primeiro ano que eu assisti, e esse ano eu também entrei no Twitter, é uma plataforma que é muito tóxica, mas ao mesmo tempo promove muito debate, as coisas acontecem de um jeito muito rápido, e a gente acaba tendo acesso a muita coisa, muita informação. E em todos os momentos de debates em torno do BBB, que eu senti que foi algo que aconteceram muitos debates relacionados ao social, às pessoas e tudo, principalmente por causa dos participantes, das torcidas, eu comecei a pensar sobre essa questão do que é ser negro, ou do que é ser branco também. Porque eu lembro de uma situação em que no Twitter começaram a xingar, se não me engano, Ivy, e falar, ela é branca, 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 branca. Eu fiquei, gente, como assim essa menina é branca? Se ela é branca, eu também sou branca. Eu lembro até que eu entrei em contato, eu estava conversando com meu noivo e comentei com ele, falei, Bruno, eu acho que eu sou branca, não tem cabimento. Eu não sou branca, né? Óbvio, mas fiquei pensando muito sobre isso, porque eu não via ela como uma pessoa branca, eu via ela como uma mulher morena. Até porque eu me via também como uma mulher morena. E moreno não é cor, né, gente? Mas era o conhecimento que eu tinha até então. Eu sempre me denominei como uma pessoa, uma mulher morena. Caterine, qual a sua cor? Morena. Então, eu nunca evoluí muito nesse ponto até acontecerem esses debates do BBB. E eu comecei a questionar no Twitter mesmo. Aproveitei que lá as pessoas acabam se envolvendo mais e perguntei, gente, qual é a minha cor? Eu não sabia qual era a minha cor. E nisso, algumas pessoas me procuraram no privado, a gente conversou, comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais sobre essa questão do que nós somos, do que cada um é. E isso foi muito importante para mim, porque a partir daí eu me reconheci como uma mulher. E é isso, eu não sou uma mulher morena, não sou uma mulher branca, e eu me reconheço como uma mulher negra. Nesses estudos, uma das coisas que eu vi muito e eu acho que é muito importante que cabe a cada um saber o que é, né? Qual que é o seu sentimento, porque fazer parte como diz, de um movimento negro e tudo decorre de muita responsabilidade. Agora que eu vi o comentário, achei que estava falhando a minha fala. Mas e aí a gente começa a estudar, começa a entender um pouco mais, que a gente vê o tamanho da responsabilidade que é ser negro ou se reconhecer, na verdade. E por que eu me reconheci como negra? Aqui no Brasil, a gente fala muito sobre colorismo, porque o negro ele é reconhecido pelo seu fenótipo. E, na verdade, esse colorismo, inclusive, até causa uma hierarquização entre os negros aqui no país. Porque é óbvio, eu não por que eu não me senti à vontade, talvez, não me senti óbvio, assim, de ter o direito de participar dessa live a primeiro momento? Porque eu não sofro racismo da mesma maneira que uma mulher negra de pele escura sofre. Eu tenho muito mais passabilidade do que uma mulher de pele escura. Mas, ao mesmo tempo,
Eu me reconheci como negra porque eu comecei a pensar, primeiro, na minha família, nos meus ascendentes, nas coisas que eu já passei durante a minha vida, seja na escola, quando me olhavam estranho, mesmo eu estudava na escola pública até a 4ª série, mas mesmo assim não tinha, eu acho que era aquela escola pública melhor da cidade, não tinha tantos negros. Então eu era das mais escuras. E nisso eu sofria, claro, principalmente com olhares, com falas, etc. Nisso, já no ensino médio, que eu estudava num colégio particular, eu tinha um colega negro, que mesmo assim ele ficou 2 anos, não, ficou 1 ano na escola, e depois a pessoa mais escura da sala era eu. E os meninos, alguns amigos, que inclusive muito amigos, me zoavam muito. Tiçãozinho, que é periquitinho de carvoeiro, umas coisas assim. E sempre naquele teor de zoeira, de brincadeira de amigos, e essas questões. E eu levava nesse sentido também. Eu entendia dessa maneira. Por quê? Porque, claro que eu não sou negro. Olha a minha pele, olha a cor da minha pele. Então, eu não me reconhecia, e nisso eu não reconhecia as coisas que eu sofria em função da minha aparência. Nisso, na faculdade, chegou ao ponto que só esse ano que eu fui assim compreender talvez o motivo dessa pessoa ter falado assim comigo. Uma situação assim que foi bem mais clara. Eu lembro que a gente estava no ponto de ônibus da faculdade, esperando eu, uma colega e um outro colega de sala. E aí a gente conversando e tal, do nada, ele me perguntou: quem paga a sua faculdade? Eu estudava na faculdade particular. E ele: quem paga a sua faculdade? Eu falei assim: lógico, meu pai, lógico. Pensando dessa maneira, né? Só que era uma faculdade particular de direito de elite, assim, da mais cara do estado e tudo mais. E pessoas que não tinham aparência de ricas, não era normal, né? Você ter lá como alguém que paga a faculdade. É como se eu já só tivesse o direito de estar naquele ambiente se eu tivesse algum benfeitor na vida que pudesse fazer isso comigo, senão minha própria família. Isso sendo uma pessoa negra de pele clara. Então foi aí que eu percebi, realmente eu sou negra. Porque, independente da minha pele ser mais clara, eu sofro racismo também. Óbvio que eu não vou me colocar em pé de igualdade com a mulher negra de pele escura. Eu acho que, infelizmente, né, ainda tem essa questão da hierarquização até do racismo, mas isso não quer dizer que a pessoa negra de pele clara não vá sofrer o racismo também. Tanto é que essa semana nós tivemos um exemplo que viralizou, não sei em todos os canais, mas pelo menos no Twitter eu vi, de um motoboy sendo xingado por um rapaz, um homem branco, inclusive apontando para a pele dele, falando que ele tinha inveja e várias outras coisas. E o menino era claramente uma pessoa assim, se negra, tem a pele mais clara. Então, as pessoas brancas, elas não têm dúvidas de quem que deve ser oprimido. O opressor, ele não tem dúvida. Ele não vai ficar pensando, aquele ali é negro, não, ele é mais claro, ele não é negro, ele não vai ficar pensando nisso. Quem tem dúvida é a pessoa negra. Sabe por quê? Porque dói se reconhecer como negro. Porque você vai entender que você é vítima de racismo, porque você vai entender que ninguém salva, que não existe essa democratização que tem no ideal coletivo aqui no Brasil, né? Que nós somos mestiços e não sei o quê, e só a pessoa negra retinta que vai sofrer racismo. Não existe nada disso. Aqui são os brancos e nós. Tanto é que no IBGE, quando eles fazem as pesquisas, você tem a opção, né, de colocar que você é preto, que você é pardo. E essa, na minha visão, é uma maneira muito forte de você retirar a identidade de um povo. Porque as pessoas, quando se colocam lá que são pardas, elas, inclusive, nem sabem que elas estão fazendo parte, são lidas como parte dos negros.
O IBGE considera que os pardos e os pretos fazem parte dos negros no país. Então, somos 64% de negros aqui no Brasil, e contando os pardos e os pretos. Então, não é fácil. Quando a gente reconhece, a gente tem uma responsabilidade. E não só isso, a gente entende que tudo que a gente já passou não foi uma brincadeira. A gente entende que aquilo faz parte de um racismo estrutural e, às vezes, na minha visão, assim, de muita maldade. Hoje, dando outro exemplo, eu estava na roça da minha avó, fomos lá almoçar, e a minha priminha estava lá, a gente conversa muito, ela é mais escura que eu, e ela estava com os lápis de cor e tal, pegou um, que era aquele rosinha claro. Ela falou assim, esse aqui é cor de pele. Eu falei assim, não, esse aí não né, pode ser, mas tem outros tons de pele também. Eu tenho vários outros lápis de cor de pele. E aí peguei o marrom, que era o único outro que poderia utilizar como exemplo. E aí a gente estava conversando, peguei o marrom, mostrei para ela e falei assim, esse aqui também é cor de pele. Ela disse assim, não. Eu falei assim, tem pessoas que têm a pele dessa cor. Ela disse assim, pessoas igual eu? Ela tem 5 anos. Eu falei assim, e eu também. Aí ela falou, não, você é branca. Então, essa questão do colorismo é muito importante para a gente entender, para a gente ensinar para as crianças, até para elas se reconhecerem também. E aconteceu, inclusive, logo após essa situação, outro momento em que a gente estava na mesa já almoçando, essa prima minha fez alguma coisa lá, e a minha tia, uma tia minha, virou e falou assim, Maria tá igual escrava, pretinha escrava, falou desse jeito. É uma pessoa maravilhosa e tudo, mas foi extremamente racista nessa palavra, nesse termo, ao falar dessa maneira. Isso dói, isso, quando a gente pensa, né, principalmente no quanto as pessoas podem, uma criança ouvindo isso, como que ela vai crescer tendo compreensão, ou tendo na cabeça dela que uma pessoa preta é escrava. É uma história tipo, ai meu Deus, essa palavra aí, assim, muito forte para as pessoas negras, principalmente pessoas retintas, pessoas de pele mais escura, e é complicado, sabe? Esses dias, num grupo de WhatsApp de mulheres, a gente estava falando sobre algumas situações, sobre arrumar, sobre usar salto, etc. Aí eu cheguei a comentar lá, falei assim, olha, eu adoro andar de salto, mas eu gosto de sair de qualquer jeito também. Só que aquele ponto, se eu saio de qualquer jeito, assim, sem me arrumar, sem lavar meu cabelo, sem arrumar meu cabelo, alguma coisa assim, as pessoas na rua vão me confundir com a empregada doméstica, as pessoas na rua vão me confundir com vendedora de loja, se eu entrar numa loja, igual já aconteceu, assim, várias vezes. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção disso para vocês, sabe? Como vocês se reconhecem? Quem vocês são? Eu não sei todas as pessoas que estão nessa live, mas é uma questão de identidade, de saber quem é, principalmente no país como o nosso. E independente de ser negro, se você é uma pessoa branca, como que você vê a mulher negra? Como que você se considera? Você se reconhece como uma pessoa racista? Você se reconhece como alguém que não promove a liberdade das pessoas negras? Porque as cartas de alforrias não promoveram a plena liberdade do negro aqui no país. Então, são questionamentos que a gente deve fazer muito. Em uma live eu ouvi, se não me engano, foi a Djamila Ribeiro que falou sobre os 3 mitos das mulheres negras. O primeiro é da mulher barraqueira, forte, que são as mulheres que criam os filhos, que não importa se tem um homem, se não tem, estão lá, estão batalhando, estão, enfim, fazendo o que elas são obrigadas a fazerem para se manterem, para poder construir uma família, para sobreviver nesse mundo, é uma questão de sobrevivência. O segundo é da mãe preta, da senhora, da tia Anastácia, né, da que fica caladinha cozinhando. E o terceiro é da mulata, da mulher que samba, da mulher do corpão, da mulher sensualizada, sexualizada, e que os gringos buscam aqui no país para casar e morrer de orgulho no exterior, falando que tem uma mulher, tipo, potente no sexo. Então,
olha isso, olha como que as mulheres negras são vistas. E eu não tenho direito de dizer, de falar qual que é o sentimento, assim, completo do racismo, sabe? Seria injusto da minha parte, porque, como eu disse, nessa questão do colorismo, eu sou uma pessoa que sofre menos racismo. Eu sofro muito mais o racismo estrutural, o racismo velado, o racismo no olhar, o racismo no jeito de me silenciar, de um jeitinho ou de outro, aquela coisa que me fez ser criada, que me fez crescer sem eu perceber que eu era uma pessoa negra, porque não é tão forte. Então, enquanto uma mulher negra ela é retirada de um espaço, ela é aquela doméstica que não pode usar o banheiro da patroa, ela é a doméstica que não pode tomar água na casa da patroa, que não pode comer, ela é a pessoa que é coisificada, que não é vista como humana. O homem negro, né, o homem de pele retinta, já é visto como o trabalhador, quase a máquina que foi feita para trabalhar, e é isso. Então, tem sim uma hierarquia de racismo, tem sim, e seria muito injusto eu dizer aqui sobre o sentimento disso. Na verdade, eu não tenho direito de fazer isso, porque eu não sei o que é. Eu não sei dizer como que é sofrer racismo nesses casos mais extremos. Mas o racismo acontece nas pequenas coisas até as mais graves. E esses dias eu estava conversando com alguns amigos sobre a questão da oratória. Como eu estou falando numa live para rotaratianos, eu acredito que talvez vocês vão entender melhor. Desde quando acompanho, há uns 10 anos, não temos uma ganhadora do CNO, mulher. Não temos. E isso, na minha visão, não se deve só ao fato de ter sempre um homem que fala melhor. Para mim, ali é o machismo, assim, totalmente escancarado, mas nem todo mundo consegue ver. Mas sabe outra coisa que eu penso? Além da questão dos avaliadores estarem agindo, né, com o machismo, racismo estrutural deles, tem também a questão das mulheres, nós mulheres, temos sido silenciadas desde crianças. E toda mulher costuma ser silenciada, né? Sendo feminista, eu reconheço isso. Mas vocês já pensaram no quanto as mulheres negras são silenciadas, no quanto cada palavra que elas falam são vistas como chacota, alguém ri, alguém dá uma olhadinha e aquilo ela vai perdendo a potência, ela vai perdendo a coragem de falar, de ter opinião, de pensar, de estudar. Então, tudo isso gera um reflexo enorme em como que essa mulher, depois de adulta, ela vai se portar na sociedade, quando ela faz parte da sociedade, né, gente? Infelizmente, não é assim que todas são vistas. E quando a mulher é vista, ainda é a questão do porquê que ela está lá e para que ela serve. Está sempre em segundo plano. E outro ponto que eu queria falar alguns anos, poucos anos, que eu fui me descobrir, que eu fui me perceber enquanto mulher, enquanto necessidade de estudar, de falar sobre feminismo. Foi há 4 anos, faz pouco tempo, considero que faz pouco tempo. Nesse ano, depois de toda essa descoberta, a partir de março, que eu fui entender que o meu feminismo era muito ruim. Era importante, mas era falho. Porque que feminismo é esse que pensa só no meu direito de fala enquanto mulher, enquanto a gente vê mulheres negras sendo tratadas, coisificadas, ainda em casas de família, como domésticas, mulheres negras que são consideradas como mulher para sexo, mulher para cozinhar, ou mulher para, enfim, todos os estereótipos possíveis que a gente pensa, que, né, toda a sociedade pensa quando fala de uma mulher negra. Então, o feminismo que não acolhe as mulheres negras, o feminismo que não é um feminismo negro, para mim, é um feminismo falho, e hoje eu reconheço isso totalmente.
porque o feminismo é uma questão de igualdade, né? Não é o contrário de machismo, não é uma questão de superioridade das mulheres. Então, que igualdade é essa que a gente promove quando a gente pensa que é a mulher que não quer mais ser a dona de casa, sendo que tem mulheres que estão lá fazendo um serviço totalmente análogo à escravidão para as donas de casa. Então, são debates que a gente tem que pensar, são coisas que a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, e não ficar calado, sabe? A gente tem que estudar. Eu sempre tive acesso à informação, eu que nunca busquei. Então, só quando isso foi escancarado, assim, para mim, que eu fui realmente estudar, que eu peguei livros, que eu fui acompanhar blogs, e isso me ajudou muito nesse entendimento e nessa compreensão, inclusive de mim mesmo. Então, assim, são questionamentos que eu acho que todos nós devemos fazer. Qual que é a sua responsabilidade na luta antirracista? O que cada clube de Rotaract está fazendo para mudar essa realidade? Quais que são as micro-evoluções que a gente faz enquanto membros da sociedade e enquanto membros de uma instituição que é para fazer melhorias no mundo? Vocês são racistas? É isso. Muito obrigada. Então, vamos continuar e promover o debate. Se alguém tiver alguma pergunta, né, Cecília?